Atrás de toda boa história, sempre tem um excelente vilão. Aquele cara que vai fazer você odiar ele até o último fio de cabelo dele, ou então até fazer você gostar dele. Só que para criar um bom vilão, existem alguns pré-requisitos. Got nothing left to lose. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui mais uma edição desse quadro que eu amo tanto fazer e vocês curtem bastante assistir, que é o Cinemei, né? Ou seja, aquele quadro que eu explico alguma coisinha de cinema pra vocês. E no vídeo de hoje vamos falar deles, dos vilões, né? Personagens aí que são tão enigmáticos às vezes, por outras eles são complexos, por outras eles são completamente maléficos. E hoje a gente vai falar um pouquinho como é que faz pra criar um excelente vilão, né? Como é que você faz os personagens temerem esse vilão? Como é que o público acaba por temer ele? Esse medo é o único sentimento possível, né, que você pode ter aí com um vilão? No vídeo de hoje você vai descobrir isso e ainda muito mais. Então tem muita informação legal aqui no Cinemei de hoje. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, gosta de cinema, né, gente? Acima de tudo, gosta de saber dessas coisinhas de cinema. Compartilhando o vídeo, né, mandando pros seus amigos, você já me ajuda demais. Assim como você deixando o seu comentário aí embaixo, você também me ajuda. Então sinta-se livre pra você interagir aqui com a plataforma do Plantão Geek o quanto você quiser. Eu também deixo aqui o convite pra você se tornar membro do Plantão Geek e ter acesso aí a benefícios exclusivos. É só você descer aqui um pouquinho a tela que você consegue ver certinho os tipos de assinatura que tem. E aí você escolhe qual você gostar mais. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso quadro Cinemei. Roda a vinheta. Gente, o primeiro adendo que eu quero dar aqui, né, antes de eu começar efetivamente a falar sobre os vilões, é que eu recomendo muito vocês verem esse vídeo aqui do Cinemei, tá? Esse vídeo que tá aparecendo aqui no card, porque lá eu falo um pouquinho como criar personagens, né? Algumas coisas que você precisa saber na criação de um personagem. E eu diria que esse vídeo aqui é um complemento muito bacana desse, né? As pessoas que assistiram esse vídeo, elas devem ver esse vídeo de vilão, e as pessoas que vão ver esse vídeo de vilão devem ver esse vídeo aqui. Então fica uma recomendação aí de um complemento muito bacana pra vocês, que pode te ajudar bastante a entender ainda mais esse universo aí de vilões. Beleza, mané! Antes de mais nada, a gente tem que começar pelo início, né, gente? A gente tem que começar aqui falando o que é um vilão, afinal de contas. Para começo de história, quando a gente fala de narrativas, vocês sabiam que a gente mal usa esse termo, vilão? E essa palavrinha aí a gente mal usa. Isso porque o termo que geralmente é utilizado é a palavra antagonista para definir esse tipo de personagem. Essa palavra tem uma origem de uma outra palavrinha que eu vou precisar ler, gente, porque ela é muito, assim, esquisita. A palavra seria antagonizestai. Olha que palavra doida, né? E o significado dessa palavra também, né, a etimologia dessa palavra é tão doida quanto ela em si, porque esse termo significa antiprêmio. Isso porque, naturalmente, o herói da sua história sempre vai estar perseguindo alguma coisa, né? Ele vai estar indo para conquistar alguma coisa, talvez algum prêmio. Esse prêmio pode simbolizar qualquer coisa. E o antagonista vai ser anti esse prêmio. Ele vai ser anti essa coisa boa que o herói tá perseguindo. Não é à toa que você tem aí no começo desse termo, né, a palavra anti. Você tem esse pedacinho aí da palavra que é literalmente para deixar muito claro que esse personagem vai ser contra o herói, anti o herói. O conceito de você ter uma pessoa para atrapalhar os objetivos do herói tem influência de muitas outras coisas aí da nossa humanidade. O principal delas é claro que foi o teatro grego, né? Assim como muitas coisas aí sobre o cinema, eu diria que quase tudo do cinema começou ali no teatro grego, mas também tem aí uma pequena ajuda de um conceito filosófico e religioso que é chamado de maniqueísmo. O maniqueísmo, de forma muito simples assim, sabe, de grosso modo falando, é o conceito de que existem duas forças superiores que representam o bem e o mal. E é claro que a partir da união de ideias e do desenvolvimento da escrita foi se desenvolvendo aí outras percepções de narrativa, é claro. Mas é sempre importante, quando a gente fala de arte, a gente entender a origem das coisas, né? Por que as coisas se chamam assim? Por que a narrativa é contada dessa forma? Por que tem esse estereótipo? Por que tem esse arquétipo? Que aí ajuda a gente a entender um pouco melhor como é que funciona a
narrativa em si. E a melhor forma de aplicar ela também. Uma curiosidade aqui pra vocês, que só pra vocês terem ideia, eu só aprendi isso quando eu tava na faculdade, tá? Tipo, as coisas que eu estudei antes de eu entrar na faculdade sobre cinema, ou os trabalhinhos que eu tinha feito antes, eu nunca tinha aprendido isso. Que, na verdade, o termo mais correto aí de você falar sobre os vilões é você utilizar os termos força antagônica. Não é nem antagonista, força antagônica. Isso porque a forma de você contar histórias evoluiu tanto que hoje existem vários tipos de personagens diferentes, assim como existem vários tipos de obstáculos diferentes. Existem, por exemplo, os anti-heróis que erram tentando acertar. Existem também personagens tridimensionais, né, que passam essa ideia de bem e mal que a gente tava falando, né, a pessoa nem é do bem nem é do mal. E existem também aquelas histórias em que o vilão não é uma pessoa. Por exemplo, quem é o vilão do filme 2012? Sabe aquele filme do apocalipse, fim do mundo e tal? Quem é o vilão desse filme? O fim do mundo. Esse é o vilão do filme, não é uma pessoa. Então, graças a esse tipo de coisa que foi aderido aí o termo força antagônica, porque nem sempre estaremos falando de uma pessoa quando a gente fala de antagonista. Beleza? Deu pra sacar? Tá bom, Miss, eu já entendi o que é vilão, eu já entendi o que é força antagônica, o que é antagonista. Como é que eu faço pra criar um que preste agora? Vamos agora para algumas dicas sobre como você pode construir bem aí uma força antagônica, mas é claro que eu vou estar girando em torno de um personagem, né, de uma pessoa em si e não de um evento catastrófico como o exemplo do fim do mundo aí. Ah, bom. Primeira coisa, ele tem que ter habilidades. Não adianta nada você criar um personagem Zé Bunda, que não faz nada. O seu vilão tem que ter alguma habilidade específica. Ele tem que saber fazer alguma coisa, ele tem que ter alguma vantagem em algum momento sobre o seu herói. E eu sempre digo que pra você fazer um bom vilão, você tem que conhecer muito bem os seus protagonistas. Quais são as qualidades e os defeitos do seu protagonista? Você tem que saber disso porque o seu vilão precisa saber disso. Ah, então o seu herói é inseguro? Então você tem que fazer um vilão manipulador. O seu herói é altruísta, ele se sacrifica aí pelo bem maior, então com certeza o seu vilão vai capturar alguém que esse herói gosta muito, que é alguém que ele ama, sabe? Só pra poder dificultar as coisas. Não, mas o meu herói é cuidadoso. Então significa que o seu vilão vai ter que fazer o seu herói ser impulsivo em algum momento. Vocês estão entendendo do porquê que foi importante a gente entender da origem da palavra lá? Agora vocês estão vendo na prática. O antagonista é o contrário do protagonista. Ele tem que saber fazer as coisas que prejudicam o protagonista. Se o protagonista tem uma qualidade, algum defeito, etc., o vilão vai ter que fazer o contrário, para exigir que o protagonista ali saia de sua zona de conforto. Isso faz com que o protagonista se desenvolva na história e também representa uma ameaça na sua narrativa ali, né, enquanto você tá contando o babado. O seu vilão tem que ser habilidoso porque ele não vai se dar por vencido tão facilmente. Do contrário, né, gente, toda história tem que ter desafios, senão não é uma história. Para criar um personagem marcante, é essencial você marcar muito bem ali quais são as habilidades e os defeitos do seu vilão. Porque essas habilidades, junto com as habilidades do protagonista, é que vão criar o impacto na sua história. Inclusive, planeje muito bem qual que vai ser a falha do seu vilão. Porque vai ser justamente por essa falha que ele vai ser derrotado. É por conta dessa coisinha aí que ele vai ser derrotado. E você precisa saber disso, né? Porque senão como é que você escreve o fim da história? Tem que saber disso. Realmente. Número 2. Ele tem que ter um bom passado. Gente, pelo amor de Deus, evite de criar vilões que são do mal, porque simplesmente eles são assim, eles são do mal e pronto. Da mesma forma que você gastou o seu tempo para conseguir convencer o seu telespectador que o seu herói ali merece ser seguido, você deve gastar um tempo da sua vida também para justificar o porquê que o vilão é daquele jeito. Os melhores vilões possuem as melhores backstories, né? Que seriam aquelas histórias de fundo. Histórias de origem, se você preferir. Antes de ser aí o todo-poderoso, rei da maldade, esse tipo de coisa, o seu vilão era uma pessoa boa? Qual o trauma que despertou aí as características vilanescas dele? Mesmo que essa parte da história não seja narrada ali em detalhes na sua trama, você tem que deixar algumas pistas, algumas coisinhas ali pra justificar que o seu vilão não é ruim porque ele nasceu assim, sabe? Esse tipo de coisa é extremamente ultrapassada. Então você deve sim dedicar um bom tempo nesse background do seu vilão, né? Nessa backstory dele, por mais que você não vá escrever isso de fato na sua história. Você tem que saber
fazer pra justificar as ações dele. Esses fundamentos, inclusive, vão te ajudar a você colocar ali o que o seu vilão vai escolher fazer, deixando ali o conflito muito mais interessante. Número 3. Ele tem que achar que tá certo. Não existe vilão que acredita que está errado na situação. O vilão sempre acha que está certo. Ele sempre vai ver o herói como o vilão da história. É só você pegar alguns exemplos aí da nossa realidade, né? Da nossa realidade cinematográfica, digamos assim. Por que que o Thanos quer destruir o universo? Por que que o Vecna quer destruir Hawkins? Por que o Darth Vader foi pro lado negro da força? Por que que o Lord Voldemort quer ser o maior bruxo de todos os tempos? Você não tem que concordar com o que o vilão faz, pelo amor de Deus, gente, aí não, né? Mas as suas histórias de fundo têm que justificar as suas ações. E nisso tudo, o seu vilão vai achar que ele tem motivo pra fazer as coisas que ele tá fazendo, então ele vai se ver como o correto da história. É bom comentar aqui que nem todo vilão precisa ser uma pessoa má também. Pensa aí em quantos vilões você conheceu e você acabou torcendo pelo final feliz dele, você acabou torcendo pra que ele se redimisse, esse tipo de coisa. Isso porque você conheceu o suficiente dele, né? Você sabe um pouquinho da vida dele e dos traumas dele. Não que justifique as vilanias que ele cometeu, mas pelo menos você sabe, você compreendeu. Em alguns casos, você tornar essa aparição do vilão tão cativante que as pessoas vão ficar felizes de acompanhar a história dele, pode inclusive muitas vezes salvar uma narrativa, tá? Tem muitas histórias por aí, eu sei que você consegue pensar em alguma, em que o vilão é mais legal que o protagonista. Você gosta mais de ver o vilão, mas você entende por que o protagonista tem que vencer ele. Um exemplo que eu consigo pensar aqui é a personagem Arlequina. Pra mim, a Arlequina pra mim é nitidamente uma vilã, tá, gente? Não tem nem comparação. Fez um monte de coisa, roubou uma galera, matou uma galera, ajudou a fazer um monte de coisa. Só que ela tem um passado que, benza a Deus, né? É um negócio tenebroso. A Margot Robbie, né, que foi aí essa intérprete da Arlequina, da primeira Arlequina que a gente teve no cinema, né, em live action e tudo mais, ela deixou a personagem extremamente, assim, carismática, né? Um negócio que a gente tava lá curtindo assistir. Então, quando tá a Arlequina e um monte de policial pra prender ela, eu tô torcendo pra Arlequina. Mas por que que isso tá acontecendo? Porque ela me cativou de alguma forma. As aparições dela fizeram sentido pra mim. Isso é um exemplo meu, tá, gente? Mas eu tenho certeza que você consegue também pensar em algum vilão que seja mais legal que o protagonista. Inclusive, eu convido você a comentar aí embaixo qual vilão que você pensou que você acha mais legal que o protagonista, tá? Comenta aí embaixo pra eu ver se eu penso o mesmo que você também. Eu quero ver as coisas que vocês vão falar aí. Goddamn right. E por último e não menos importante, número 4. Equilíbrio é tudo. As pessoas às vezes se dedicam tanto para criar os seus heróis e acabam fazendo vilões que são muito fáceis de derrotar. Ou então o oposto acontece, né? Criam vilões que são impossíveis de derrotar. E isso é um grande problema, na verdade, porque se for muito fácil de derrotar, significa que o telespectador estava perdendo o tempo dele ali, que isso não apresentava uma ameaça real. Porque foi tão fácil assim, né? Fica uma coisa meio borocochô. Agora, se ele for impossível de derrotar, significa que em algum momento você vai ter que usar elementos de roteiro, recurso de roteiro, algumas facilidades aí, pra você fazer com que seu herói derrote o vilão. É a mesma coisa que roubar, sabe, gente? Você roubou pro seu herói conseguir vencer o vilão. É tipo aquelas paradas, sabe? Que o seu herói ganha do vilão pela força da amizade, e tipo umas coisas assim, né? Enquanto o vilão treinou por 3.000 anos numa caverna e sabe todos os feitiços do universo. Esse tipo de coisa, inclusive, de você criar uma força antagônica maior do que os protagonistas, é uma coisa que quem acompanha aqui o Plantão Geek sabe que eu me refiro a Stranger Things com frequência, né? Relacionado a isso. Que eles fizeram uma força antagônica muito maior a ponto que eles não podem matar ninguém, que se eles matarem algum personagem vira furo de roteiro. Então aí, gente, ó, uma consequência aí de você criar uma força antagônica muito grande. Você deve aprender a equilibrar o seu vilão e o seu herói. Ele não pode ser nem muito fraco e nem muito forte. Ele tem que ser falho, assim como o seu herói. Ele tem que ter uma falha, tem que ter um motivo que ele vai perder. Só que o seu herói também tem que ter esse motivo, entendeu? É um embate assim direto. Quanto mais direto esse embate, melhor. Só que você, pelo amor de Deus, não fica colocando estratégia de roteiro pra cobrir a cagada que você escreveu. É basicamente isso. As qualidades do seu herói devem prevalecer no final. O defeito do seu vilão vai condenar ele no final. Nunca as coisas que o vilão tem, né, as características que ele tem, devem ser suficientes pra ele ganhar. Colocando isso aqui em exemplos rápidos pra vocês, fica o seguinte.
Na saga Harry Potter, só foi possível vencer o Voldemort porque o vilão era incapaz de compreender a força que o amor tem. No mundo de Harry Potter, o amor é a magia mais poderosa de todas. O Voldemort foi concebido através do uso de poção do amor, isso diz nos livros, tá, gente? Então ele, por sua vez, sempre foi literalmente incapaz de compreender o que era amor. Isso foi o que permitiu que o Harry tivesse a vantagem e acabasse derrotando ele no final. Em Senhor dos Anéis, Sauron enganou todos os seus aliados para forjar o Anel do Poder. Ele, por sua vez, podia ter dificuldades de entender o quão importante é você ter esses aliados que você pode confiar, né? Esses aliados não podem ser conquistados pelo medo, e sim pela lealdade. Ele descobriu isso tarde demais, o que fez com que a Sociedade do Anel conseguisse vencer ele no final das contas. O equilíbrio na hora de construir um vilão é tudo, gente, é o que vocês têm que focar. E por último, e não menos importante, como um bônus aqui, eu vou te mostrar alguns estereótipos, né, alguns arquétipos de vilão pra te ajudar aí na sua escrita. Muito obrigado, muito obrigado. Número 1, você pode criar o vilão opositor perfeito, que é aquele que se difere do protagonista em todos os aspectos, né? Principalmente nas motivações dele e nos objetivos. Você também pode criar a ovelha negra, que são aqueles com laços familiares com o protagonista e que demonstram essas ações vilanescas logo no início ou então depois, né? Posteriormente. Tem também o mestre das armadilhas, que é aquele que tá sempre focado em colocar obstáculos na missão do protagonista, tipo, literalmente um obstáculo. Tem o famosíssimo anti-herói também, né? Por vezes, o protagonista pode ser o próprio vilão. Por que não, né? O anti-herói é aquele vilão caótico que usa o seu poder pro bem e pro mal, sem sentir nenhum remorso. No geral, ele ainda não decidiu qual lado escolher e prefere ficar ali entre ambos, apenas assistindo tudo pegar fogo, né? Pega fogo cabaré, literalmente isso. Existe também o rancoroso, né? Que seria aquele vilão que é uma pessoa boa que acabou se tornando má por conta de algum acontecimento, alguma perda, sabe? Algum trauma. E eles nunca vão ser capazes de mudar de lado ou assumir algum erro. E por fim, existe também o político, que é aquele vilão que não acredita que é vilão, né? Porque ele se considera um salvador, um líder, coisa assim do tipo, né? Ele acha que ele é praticamente um mártir, que as pessoas precisam dele, né? Como governante, esse tipo de coisa. Por isso que se chama o político. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu espero que esses estereótipos aí, esses arquétipos, possam te ajudar em alguma coisa. E não esquece também de comentar aí embaixo qual é o seu vilão favorito, né? Qual vilão que você mais gosta de acompanhar e por que que você gosta de acompanhar ele, tá? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!